Olá, alunos! Estamos de volta agora com a disciplina de Ciências. E em Ciências eu vou convidar vocês a abrirem o nosso livrão lá na página 151. E vamos até a página 155. Então vamos acompanhar aí, por favor. Nós vamos falar hoje sobre agricultura. A agricultura é uma atividade econômica que envolve o cultivo das plantas de interesse humano. Essas plantas que são cultivadas, elas servem de alimento ou de matéria-prima para a produção de roupas, de bebidas, combustíveis e outras coisas mais. Você lembra do nome de alguma planta que pode ser usada como alimento ou matéria-prima de outros produtos? Vocês lembram? Qual? Vamos lá. Bem, a imagem aí abaixo, ó. O milho é um produto agrícola usado na alimentação. A outra imagem, o algodão é usado como matéria-prima na produção de roupas. A outra imagem mais abaixo, a planta do guaraná é usada na produção de energéticos e refrigerantes. A cana-de-açúcar, ela é usada na produção de etanol, que é um tipo de combustível. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui essas imagens, tá? Mostrando o tipo de matéria-prima, né? E produção agrícola. Então vamos lá. Para que as plantas de interesse agrícola cresçam saudáveis e se desenvolvam muito bem, elas devem ser o quê? Cultivadas em solos férteis. Nós falamos isso na aula passada. Que apresentem os componentes necessários para esse crescimento. Conforme a agricultura foi se desenvolvendo na sociedade humana, novas técnicas de cultivo de plantas e de tratamento do solo também foram desenvolvidas. Nós também falamos sobre os maquinários, falamos sobre a importância dessa fertilidade. Vamos conhecer agora algumas técnicas de preparo do solo para a agricultura? Vamos lá? Então, lá na outra página, ó, 152, nós vamos observar a adubação. Quando faltam nutrientes no solo, é necessário fazer uma adubação. Essa é uma técnica utilizada para quê? Para o desenvolvimento do solo. Desenvolver o solo, os nutrientes retirados pelas plantas durante o crescimento. Os adubos, eles podem ser fabricados com restos de plantas e animais, adubo orgânico, ou por meio da extração mineral, que seria o adubo inorgânico. Então vamos lá. Fazendo uso do adubo orgânico, que é a primeira imagem a ser mostrada aí, fazendo uso do adubo inorgânico. Então, ó, orgânico e inorgânico, as duas imagens aí citadas. E para saber mais, você sabia que esses produtos, eles não são as mesmas eles não são a mesma coisa que adubos químicos. Então, os agrotóxicos, né? Eles não são a mesma coisa que adubos químicos. Os agrotóxicos, também conhecidos como os defensivos agrícolas, são utilizados para o controle de pragas e de parasitas que destroem as plantações. Mas eles também podem contaminar o meio ambiente, né? E os seres humanos. Já os fertilizantes ou adubos químicos são usados para fornecer nutrientes em quantidades seguras para as plantas e para o solo. Aí tem uma pessoa, né, fazendo o trabalho na parte agrícola, tá? Através desses produtos. Você já pensou em fabricar adubo para colocar em sua horta ou em seu jardim? Vocês já pensaram nisso? E isso é possível? Sim, é possível. Há um tipo de adubo orgânico produzido por meio de uma técnica chamada de compostagem. Nesse processo, esses restos de alimentos, folhas, né, estrume e outras coisas mais, são transformados em composto, um material que pode ser misturado ao solo e servir de adubo. A compostagem, ela é benéfica, tá, ao ambiente, então ela traz benefícios, pois ela reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e lixões,
além de permitir que esses resíduos eles sejam reaproveitados para outras finalidades. Bom, aqui tem uma atividade do eu cientista, né, se vocês quiserem fazer, né, é que tal fabricar um adubo orgânico. Eu vou pedir para vocês lerem com calma em casa, né, onde são utilizados alguns materiais, tá? Vocês querendo, né, realizar essa atividade, e se tiverem os materiais em casa, realizem, depois tragam essas experiências para nossa aula Zoom. E a gente pode compartilhar dentro do que vocês entenderam, tá? Não é obrigada a realizar essa atividade aqui, mas quem quiser fazer, pode fazer lá na página 153 e tragam para nossa aula Zoom para a gente poder compartilhar. Quem fez, o que imaginou, se deu certo, se gostou, se vai continuar realizando no seu jardim, tá? Ou se tem algo a dizer para quem não realizou. Então é o eu cientista, tá? Essa atividade aqui. Tá bom? Vamos combinar assim. Página 154. Irrigação e drenagem. Todas as plantas precisam de água para se desenvolverem, mas as quantidades necessárias dependem de cada espécie vegetal. Alguns tipos de solo, para que fiquem adequados às plantações, precisam receber água constantemente. Seria a irrigação. Enquanto outros precisam que o excesso de água seja retirado através da drenagem. Então, nós temos duas imagens aqui, que é o sistema de irrigação e a construção de um canal para a drenagem de água. Então, ó, irrigação e a drenagem da água, certo? Mais abaixo, nós temos a aração. Em algumas situações, os grãos que formam o solo podem se unir, deixando-o muito compacto e dificultando o desenvolvimento das plantas. Para resolver esse problema, é possível arar ou lavrar o solo. Em pequenas plantações, o solo pode ser arado com ancinhos, por exemplo, ou os dentes, né? Ancinho, por exemplo. Os dentes, 2 ancinhos, entram e reviram o solo por onde passam. Já em grandes plantações, tratores podem ser usados para arar o solo. Então, na primeira imagem nós temos uma pessoa arando o solo com ancinho, que é essa ferramenta de trabalho aqui, ó. Vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Que esses ancinhos aqui, os dentinhos, ó, entram no solo. E na outra imagem, né, nós temos o trator sendo usado para arar o solo. Então aqui o trator passando por cima do solo, né, e arando, né, tratando o solo. Então, depois de arado, o solo remexido fica mais fofo. Nós falamos isso também na aula passada. Isso auxilia o crescimento das plantas, pois o solo retém melhor a água e o ar, facilitando a penetração das raízes. Tudo tem que ter um tratamento, né? Ele tem que ser arado, que é para poder ficar mais fértil, fofo e as plantas crescerem mais nutridas. Então vamos lá, para a nossa última página, nós temos o mão na massa, que é o nosso exercício. E o número 1 diz assim: cite 3 plantas usadas na alimentação humana. Vocês vão responder o que vocês acharem melhor, tá? Resposta pessoal. Cite 2, na questão 2, cite 2 produtos obtidos de plantações e que você usa no seu dia a dia. Vocês também vão pensar aí e vão ver o que vocês mais usam no dia a dia e vão escrever aí, resposta pessoal. Questão 3. Pesquise e indique qual é o principal produto vegetal usado na produção de pães e bolos. Bom, o principal produto vegetal utilizado é a farinha de trigo, né? Obtida pelo trigo. Então respondam aí, farinha de trigo, obtida pelo trigo. Questão 4. Nós temos um quadro e nesse quadro tem uma relação de problemas que ocorrem na plantação de um fazendeiro. Aí nós vamos analisar esses problemas, né, com atenção
indicar o que o fazendeiro precisa fazer para melhorar esse solo e a sua plantação. Então vamos lá. Problema relatado e depois a solução. Problema relatado: o solo está compactado e as plantas estão com dificuldade para crescer. O que ele precisa fazer? O fazendeiro, respondam lá, ao lado, o fazendeiro deve arar o solo. Aqui, ó. Porque, gente, arando o solo, ele fica o quê? Mais fofo, né? E ficando mais fofo, ele fica mais fértil. E aí as plantas, né, conseguem crescer melhor. Então vamos lá. Problema relatado. Segundo problema. As plantas estão morrendo por falta de água. O que ele precisa fazer? A solução. O que o fazendeiro precisa fazer? O fazendeiro deve irrigar o solo. Resposta: o fazendeiro deve irrigar o solo. Terceiro problema: o solo está sem nutrientes. Para que novas plantas se desenvolvam, o que o fazendeiro precisa fazer? Ele precisa adubar o solo. Resposta 3, terceiro quadradinho aí, ó. O fazendeiro precisa adubar o solo. E no último quadradinho, o problema relatado é que as plantas estão, ó, morrendo, porque as raízes estão apodrecendo devido ao excesso de água. Colocou muita água, apodreceu a raiz. É igual naquele feijãozinho que a gente planta no algodão. Se encharcar o algodão, vai apodrecer ali, né? O feijãozinho não vai, a plantinha não vai crescer, tá? Então não pode haver exagero. Então o que o fazendeiro precisa fazer? O fazendeiro deve drenar o solo, ok? Então, ó, o quadro, tá? O quadro com o problema e ao lado as respostas com a solução. Essa foi a nossa atividade do livro e eu vou deixar aqui escrito para vocês as atividades do livro Ficha também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho melhor a matéria e façam com bastante atenção a atividade no livro Ficha, ok? Até já!